Hoje o nosso estudo traz um alerta poderoso, baseado na lição dos adultos, e nos conduz de volta a uma das histórias mais impactantes do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Seja bem-vindo a esse momento de reflexão espiritual. Vamos caminhar juntos pelas páginas das Escrituras para compreender não somente o que aconteceu com aquelas cidades, mas principalmente o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Pedro, ao descrever os eventos dos últimos dias, relembra esse episódio como um exemplo claro do juízo de Deus. Sodoma e Gomorra se tornaram conhecidas pela sua maldade extrema. Eram centros urbanos onde o pecado não apenas existia, mas era celebrado. Segundo o que está escrito em 2 Pedro 2, de 4 a 11, Judas 5, de 8 a 11 e Ezequiel 16, 46 a 50, essas cidades foram destruídas pelo fogo vindo do céu por causa de sua corrupção moral profunda, arrogância, indiferença ao pobre e práticas abomináveis. E ao refletirmos sobre isso, a pergunta que surge é: estamos tão diferentes assim hoje? Em muitos aspectos, o que vemos ao nosso redor é um espelho do que Sodoma representava. Uma sociedade que se distancia cada vez mais dos princípios de Deus. A imoralidade, a violência, o egoísmo e o desprezo pela justiça estão presentes em nosso cotidiano. E assim como Sodoma foi destruída, a advertência é clara: um dia os ímpios serão julgados e o pecado será finalmente erradicado, como nos lembra Apocalipse 20. Mas a lição não para por aí. Existe um detalhe crucial que precisa chamar a nossa atenção. O pecado é enganoso. Ele mascara o real estado do nosso coração. Como foi dito na lição, esconde nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. Quantas vezes somos como o povo de Israel, que ao ouvir a comparação de Deus em Ezequiel 16, ficou chocado ao ser considerado mais corrupto que Sodoma? Eles não cometeram os mesmos pecados visíveis, mas sua infidelidade espiritual e corrupção eram ainda piores aos olhos de Deus. Essa parte da lição é um convite à introspecção. Temos reconhecido nossa necessidade de arrependimento? Ou estamos nos escondendo por trás de aparências e justificativas? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 18 a 32, descreve uma lista de pecados que parece ter sido escrita para os dias atuais. Mas ele não faz isso para nos dar um motivo para julgar os outros. Pelo contrário, ele quer nos mostrar a gravidade do pecado em todos nós, independentemente de quem sejamos. Natã, o profeta, também usou uma estratégia parecida ao confrontar o rei Davi, ao contar a história de um homem rico que tomou a cordeirinha de um homem pobre, despertou a indignação de Davi. Mas o choque maior veio quando Natã disse: "Esse homem é você." E talvez Deus esteja dizendo isso a nós hoje. Você é essa pessoa. O pecado que você tanto condena no outro também vive em seu coração. E é aqui que o texto da lição se conecta profundamente com a nossa caminhada espiritual. A palavra de Deus, como disse Ellen White em Caminho a Cristo, é um espelho que revela as manchas da nossa alma, não para nos condenar, mas para que possamos buscar a purificação no sangue de Cristo. A mensagem da destruição de Sodoma não é apenas uma ameaça de juízo, é um convite urgente à transformação. Você tem permitido que o Espírito Santo revele e transforme as áreas escondidas do seu coração? Ou tem preferido seguir em frente com uma aparência de piedade, mas negando o seu poder? A grande verdade é que se não estivermos atentos, podemos estar tão distantes de Deus quanto Sodoma estava, mesmo estando dentro da igreja. Por isso hoje, o chamado é para olharmos para dentro, para que peçamos a Deus que nos revele quem realmente somos e que nos dê coragem para mudar. A graça divina está à disposição. Cristo deseja nos limpar de todo pecado e nos tornar luz em meio à escuridão moral do mundo. Que essa mensagem não seja apenas uma história do passado, que se torne um apelo presente. Deus ainda fala, Ele ainda salva, mas também julga. E hoje Ele deseja nos transformar por completo. Se esse conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Se inscreve no canal e continue com a gente. Amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição. Que Deus fortaleça a sua fé hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você. Até o próximo vídeo.